um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Dou as boas-vindas a você nesse vídeo. Essa é o primeiro episódio de uma série de 13, onde vamos trabalhar com a questão da poder legislativo e a democracia. E no episódio, no nosso vídeo de hoje, nós temos o prazer de contar com Ciro Gomes. É um nome bastante conhecido no cenário político brasileiro, Ele foi ex-ministro da Economia, ex-governador do estado do Ceará, também já foi deputado federal, deputado estadual, então uma ampla experiência prática na política, e ele tem liderado aí uma reflexão, uma linha de pensamento na área política aqui do Brasil. E então, um prazer termos a presença do Ciro aqui conosco. Espero que vocês aproveitem as reflexões, as provocações, para que a gente então alcance o bom resultado, que é o objetivo dessa série. Então, aproveitem. Obrigado. Bom, pessoal, professora Ana Carla, professor Luciano, nós estamos aqui na nossa série USP, Poder Legislativo e Políticas Públicas. Esse é o primeiro episódio da série. Nós temos o grande prazer de receber aqui alguém que tem um histórico de atuação política e um conhecimento de base muito importante em relação ao papel do Poder Legislativo, à democracia. E o tema dele hoje é exatamente esse: Poder Legislativo e processo democrático. Seja muito bem-vindo, Ciro Gomes. Bom, muito obrigado, professora Ana Carla, professor Luciano, a toda a comunidade discente e docente da Universidade de São Paulo, que é, sem nenhum favor, uma das universidades mais importantes do mundo e tem, enfim, o potencial de ajudar a esclarecer, a iluminar esse tormentosíssimo momento brasileiro em que, como diz o ditado popular aqui no Nordeste, casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E só o pensamento universitário lúcido, plural, maduro, como a USP tem sido capaz de produzir, vai ajudar nosso povo a compreender a extensão da complexidade do problema institucional brasileiro e a explicação remota ou mais imediata do drama social e econômico e de saúde pública sem precedentes que o nosso país está vivendo. O tema que me foi proposto é um exame do legislativo, do poder legislativo e da questão da democracia e das suas interações em tempos modernos. Eu vou tentar fazer, na hora que me foi proposta, e por isso me desculpo, mas é uma proposta dos organizadores, deveria falar mais economicamente, mas eu estou dando grande importância a essa reflexão da USP, porque considero que a USP é uma das universidades mais importantes do mundo, e nisso não há aqui nenhum favor. Eu compreendo o papel da USP, tanto originalmente quanto no momento brasileiro, assim como o Sistema Universitário de São Paulo, a Unicamp, se juntando com a Universidade Federal de Minas Gerais, são alguns centros irradiadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, irradiadores do que resta de um pensamento nacional brasileiro, tão gravemente abandonado por prostração ideológica. Eu vou tentar refletir sobre as grandes questões teóricas, que parecerão um momento meio abstrato, da reflexão que faremos hoje, de fora para dentro, ou seja, da comunidade internacional, dos contextos internacionais para cá. Depois ainda uma reflexão teórica sobre a contradição em tempos modernos imposta pelo presidencialismo e a sua dinâmica. Depois uma questão mais prática, examinando a questão do desenvolvimento, da aplicação, da mecânica mesma do legislativo no Brasil, até chegar a um conjunto de sugestões ou reflexões que têm que ser melhoradas, aprimoradas pelo pensamento acadêmico brasileiro, para que os políticos que têm alguma coisa na cabeça, para além de querer ganhar a eleição, tenham instrumentos, ferramentas para o aperfeiçoamento institucional que se impõe nesse momento. Para começar, é preciso que nós tenhamos clareza que o drama que é percebido na população brasileira, o gravíssimo distanciamento entre aquilo que é a rotina do parlamento e o dia a dia do nosso povo, ele não é um fenômeno isolado brasileiro. A democracia representativa, o modo como foi organizada no século XVIII
e aprimorada no século XIX, seguem sendo vigentes no nosso país. E essa é uma democracia que não responde mais, seja a complexidade, seja a hiperfragmentação dos interesses de uma sociedade moderna, né, chamada a refletir sobre questões identitárias, né, chamada a refletir num país como o Brasil, ultrafederativo, a compreender, né, as diversas culturas que dentro da unidade nacional formam uma federação em que costumes, linguagens, valores, práticas, estilos são profundamente diferentes. Imaginar como se comporta a cultura política do Rio Grande do Sul, a cultura política do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a de Pernambuco, a do Ceará ou da Amazônia, que isso é uma uniformidade que seja capaz de impunemente de promover um funcionamento azeitado de um sistema representativo, é uma ilusão trágica para um país com as características do Brasil. O mundo inteiro já entendeu isso, e com a ferramentaria de informação, com a digitalização dos fluxos de informação e de comunicação especialmente, não faz mais nenhum sentido, ao virar da segunda década do século XXI, nós temos um sistema representativo estrito sensu. Porque, volto a dizer, a sociedade brasileira, vamos raciocinar, ainda que esteja na grande abstração internacional, mas como o Brasil é o país que resiste em avançar de uma democracia representativa para uma democracia participativa prevista na nossa Constituição, mas nunca praticada de forma como temos que praticar, nós temos uma contradição simples. Por exemplo, o Brasil está vivendo a maior crise fiscal da sua história. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta nesse ano, olhado para trás, nos últimos 12 meses, chega a quase 900 bilhões de reais. 238 bilhões de reais foi o gasto que o governo fez com o socorro emergencial. Portanto, a pandemia sozinha não explica isso. Quase o mesmo valor, 230 bilhões de reais, foi uma queda brutal na receita e o sistema representativo brasileiro simplesmente interditado por uma quadra ideológica preconceituosa, nada científica, nem um pouco inteligente, nada racional, mas por uma deformação que eu quero examinar nessa nossa reflexão de audiência dos interesses gerais do povo para se submeter ao interesse particularista de uma ínfima minoria, interdita uma solução que é aumentar a receita para obrigar a sociedade brasileira, em momento de crise aguda do seu ponto de vista de saúde e de crise aguda do seu ponto de vista econômico, nós tivemos a maior queda em um único ano, desde que o Collor sequestrou a poupança do Brasil, nós temos um governo que interdita a solução de refletir sobre aumento de receita. Porque isso não é inteligente, isso não é racional, isso não é científico, isso não consulta nenhuma coisa, por mais reles intelectualmente que seja, não é? Olhando a realidade. É uma interdição ideológica pura e simples. E aí a grande despesa do governo é juro para dívida e rolagem de dívida pública. E isso também está na interdição ideológica. Ou seja, você não aumenta a receita, você não olha para a questão da principal despesa corrente, que é o gasto de rolagem de dívida e de pagamento de juros, e comprime, por pura interdição ideológica, todo o esforço de tentar consertar isso, destruindo a quase zero a capacidade de investimento da sociedade brasileira, estamos no menor volume da história, e, mais grave, constrangendo custeios em cima de determinadas ineficiências. Por exemplo, quem olhar o Brasil fora de interdições ideológicas vai ver que nós temos muito menos matrícula do ensino superior do que a Colômbia. Entre iniciativa privada e iniciativa pública, o Brasil dá 18% apenas de vaga aos garotos de 18 a 25 anos. Entre iniciativa pública e privada. Essa iniciativa privada já com todas as precariedades, exceções se homenageiam, mas a regra é que são precariedades imensas que estão produzindo uma geração de pessoas que estão, por exemplo, inadimplentes no FIES, ou que sancionam renúncias fiscais outrora criminosas com o ProUni. Ainda assim, criando um nível de brasileiros com nível superior inabilitados na prática para qualquer tarefa que exija de fato uma qualificação verdadeira e não mero canudo, né, que era uma abstração do século XIX. Estou falando, claro, a quantidade de pessoas, minhas colegas, que se formam em direito no Brasil,
e que depois se submete ao exame da Ordem dos Advogados, que não é grandemente sofisticado, não é muito exigente, é de 82% de reprovados. Isso depois de passarem anos, horas a fio, anos a fio, noites e madrugadas estudando, gastando o que não podiam gastar, e em universidades sem supervisão, e hoje estão tentando se virar no Uber, o que não tem indignidade nenhuma, mas é, do ponto de vista de um homem de Estado, uma indignidade estratégica que revela o que eu estou querendo dizer. Você constrange o gasto público numa hora em que a matrícula nossa de 18% é inferior pela metade ao que a Colômbia, um país mais pobre do que nós, dá aos seus garotos de 18 a 25 anos. A Colômbia dá 42% de matrículas do ensino superior ao que tem 18 a 25 anos. A pandemia nos apanha faltando médicos generalistas aptos a manejar UTIs. E o Brasil tem uma disfuncionalidade grave a ponto de, caricatamente, alguém imaginar que a solução estratégica para uma grande nação como a nossa é importar médico de Cuba. Com a emergência da falta de atenção básica, que é dramática no país, até se compreende. Mas um país como o Brasil, importar recursos humanos de Cuba, que é uma nação mais pobre do que o estado do Ceará, que é o 8º estado do ponto de vista de população no Brasil, e um dos 4 mais pobres do país, é criminoso, para não dizer ridículo, para mostrar o que eu estou falando. Enquanto isso, o Brasil tem mais de 1.000 generais. Todos tiveram reajuste de salário recentemente no regime Bolsonaro. Passaram de 22 mil para 30 mil reais e ficaram fora, né, do arroxo da Previdência Social. Enfim, mas o argumento, para voltar ao tema, é de que há uma brutal falta de conexão, uma dissonância cognitiva entre o Brasil verdadeiro, aqui embaixo, e o Brasil representativo nessa transa, não é, em que cada vez mais o Poder Judiciário está no meio da transa política, pela gravíssima judicialização da política, que é uma disfuncionalidade trágica também da vida institucional brasileira, e o Executivo dita, não é, um padrão ideológico que é pouco racional, que não guarda coerência com nada moderno que está acontecendo no mundo, nem na literatura, nem na experiência empírica, e o parlamento tende a dizer amém a isso, ainda que esta iniciativa e este amém e a omissão comissiva, muitas vezes, do judiciário, signifique uma contradição com o querer popular pela esmagadora maioria das pessoas apurado. Essa é a primeira contradição que eu queria refletir sobre ela e que deriva dessa crise do sistema representativo, da democracia representativa, que não faz mais nenhum sentido. Vamos consultar o povo. Vamos consultar o povo. Nós deveríamos aumentar imposto dos 600 mil pessoas mais ricas para financiar o rombo das 210 milhões de pessoas de classe média ou mais pobres. Esse é o número. A população, por 80%, reconheceria que é preciso aumentar o imposto das pessoas mais ricas. Só que elas mandam no Congresso Nacional Brasileiro. E agora a gente pode tirar uma costela dessa reflexão, cujo objetivo é demonstrar que nós, se quisermos resolver e compreender a agonia do Legislativo e o seu desserviço estratégico ao interesse do Brasil e do mundo, é o gravíssimo hiato de legitimidade. Se elege o conjunto do parlamento em audiência com as maiorias populares, mas a operação do sistema representativo deixado ilhado, sem a participação popular no dia seguinte da eleição, ele tende, no Brasil e no mundo, a replicar o interesse de minorias ativas, organizadas, que controlam, por exemplo, o mass media, os meios de comunicação de massa, portanto, a informação, que é uma premissa da cidadania democrática empoderada, em que no Brasil, não é, 5 empresas de comunicação pertencem a 5 famílias. É um capitalismo nepotista, não é? E você tem um debate crítico da vida brasileira, que é, na televisão, só sai um lado da reflexão, quando a reflexão deve ter pelo menos 10 lados, ou, se quisermos ser muito econômico, tem pelo menos 3 lados, e só sai um lado por unanimidade na linha editorial das grandes mídias, quando não estigmatizando este lado por preconceitos que são inteligíveis pela população. Antes, no Fora do Ar, nós estávamos conversando com seu filho, que é um vocacionado para a política, da Ana Carla, que eu estou falando,
e ele entendeu, aos 11 anos de idade, que o problema do Brasil é corrupção.